Olá a todos! Está no ar o programa Fórum Legal. Hoje vamos falar sobre a fase de execução no processo trabalhista e quem é a figura do administrador judicial. Confira aqui no Fórum Legal. E para falar sobre este assunto, Dr. Rodrigo Chagas Soares, que é especialista em Direito Empresarial, pós-graduando em Direito do Trabalho na PUC e gerente no setor de execução do Sintoresp. Olá, Dr. Rodrigo. Olá. Prazer em revê-lo no programa Fórum Legal. Muito obrigado pelo convite novamente. É um prazer estar aqui com vocês. Dr. Rodrigo, no último dia 3 de maio, a Justiça do Trabalho completou 70 anos de experiência, de existência. O presidente do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, Dr. Dallazen, ele escreveu um artigo para a Folha de São Paulo falando sobre os processos trabalhistas em fase de execução. E desses processos trabalhistas, apenas 31 trabalhadores conseguem receber. Por que essa defasagem? O ministro, o presidente do tribunal, ele faz uma comparação que de cada 100 processos, 31 somente que recebem. E hoje em dia pode ser considerada a execução, a fase de execução, como o calcanhar de Aquiles do Tribunal do Trabalho, por diversos motivos. Dentre eles, seja porque o sócio não tem, o dono não tem, o devedor não tem patrimônio, ou porque ele se esquiva de uma execução, ou porque em razão de falta de informações, atualização de cadastros praticados pelo próprio devedor nos órgãos estatais, não é possível encontrar patrimônio suficiente. Isso é, inclusive, um problema que os advogados em geral, não somente o Sintoresp ou outros sindicatos, mas o advogado em geral, tem que enfrentar, porque os trabalhadores, muitas vezes, aquele reclamante, o trabalhador que ajuizou um processo, ele não compreende que existem problemas para buscar aquele patrimônio. Então, o próprio ministro do TST, João Orestes Dallazen, nessa reportagem da Folha, ele coloca que devemos sim acabar com o imperativo de que ganha, mas não leva. Isso que é o problema. Hoje, a execução, infelizmente, encontramos essas dificuldades para a localização de patrimônio, execuções que se arrastam até mesmo por 10, 15 anos, dessa dificuldade da localização de patrimônio. Então, e muitas vezes o reclamante não entende isso. Não entende e acha que o problema é porque o advogado não dá andamento no processo, é porque o sindicato não é combativo, não é atuante, não é representativo em relação àquele processo dele. E hoje, infelizmente, realmente, a cada sentença que é julgada parcialmente procedente ou totalmente procedente, não consegue satisfazer o crédito do trabalhador, infelizmente, né? Isso é uma preocupação do próprio TST, como demonstrada nessa reportagem de 70 anos de Justiça do Trabalho no Brasil, e lá o ministro-presidente apontou muito bem que hoje o grande problema de um processo judicial é a fase de execução. Doutor, essas dificuldades na execução, quando é necessária a penhora do estabelecimento comercial e como funciona? Bom, como funciona uma execução? Assim que saiu a sentença, o advogado apresenta os cálculos, o sindicato apresenta os seus cálculos para transformar aquele direito reconhecido pelo juiz em valores. É o dinheiro específico que interessa ao trabalhador, e o advogado, o sindicato, como profissional e representante daquele trabalhador, o interesse final é a satisfação do crédito. Como que funciona? Depois que apresenta a fase de cálculos, tem a contestação por parte da empresa, o juiz dá uma sentença homologatória. Ele diz, esse receber. Tem 5 mil, 10 mil, 50 mil, ele transforma aquele direito e faz daquele direito reconhecido, a horas extras, adicional noturno, ele quantifica, ele dá um valor. Certo. E é em cima desse valor que a execução vai trabalhar para conseguir localizar patrimônio, conseguir localizar o devedor. Mas para localizar o devedor em si, primeiro foca-se a execução na empresa. É necessário o exaurimento, esgotar toda a busca do patrimônio da empresa para somente então ir na pessoa do sócio por um instituto chamado Desconsideração da Personalidade Jurídica.
O curioso que hoje abordaremos será em relação à estrutura da empresa, como funciona em relação à empresa em si, a penhora dela para exaurir a empresa. Quer dizer, e tudo no mais. caso do estabelecimento comercial, primeiro você verifica se tem uma conta corrente, por exemplo. Pode aí existe ser. o bloqueio, aí depois, exaurindo todas essas etapas, passa para a penhora do estabelecimento. Isso E é aí, possível. porque você falou em desconsideração da personalidade jurídica. Isso Isso. quer dizer que, esgotados todos os meios para receber da empresa, você passa a execução para a pessoa dos sócios. Perfeito. É isso? No caso, por que prestigia-se tanto a penhora em dinheiro primeiro? Porque, primeiro, ela é mais eficaz. Se estamos atrás do dinheiro, da satisfação do crédito, que é o dinheiro em si, existe no artigo 655 do Código de Processo Civil um rol, né, a ser observado. O primeiro deles consta lá, né, o dinheiro, né, a ser penhorado, e depois todos os outros. No caso de não localizar uma conta para bloqueio, para ser bloqueada, o oficial de justiça vai atrás do patrimônio da empresa em si. O juiz determina que o oficial de justiça vá até o local, né, cite o devedor, a empresa, para pagar no prazo de 48 horas ou nomear bens sob pena de penhora. E aí funciona a penhora. Chega o oficial de justiça e penhora tudo lá, né? O curioso é tratar que o juiz da inovação, até mesmo com essa preocupação em relação à execução, à efetividade da execução, o juiz da segunda vara, né, o Dr. Lúcio, ele determinou uma figura do administrador judicial. E qual a importância desse administrador judicial no processo? Dentro do processo, o que acontece? No Código de Processo Civil, também lá no artigo 716 do Código de Processo Civil, é possível que o juiz nomeie um administrador, né, quando for menos gravoso para o executado e quando for mais eficaz para a execução, ele pode nomear uma pessoa, né, para administrar o estabelecimento. E o que essa pessoa vai fazer? Vamos supor que a Andréia e o Rodrigo são partes no processo. A Andréia, por exemplo, é a dona do estabelecimento comercial. O Rodrigo é o administrador, né? E o telespectador, por exemplo, é o interessado, é o trabalhador que tem um processo e pretende receber seu crédito. O juiz nomeia o Rodrigo, administrador, para administrar a empresa da Andréia. Então, ele me coloca lá dentro da empresa para fazer aquela administração. O que eu, como administrador, farei? Eu vou, todo o dinheiro que entra, a movimentação do dinheiro, eu vou administrar aquele bem com a finalidade de pagar o crédito do trabalhador, né, do dono do processo. Essa é a finalidade primordial. Mas aí existiria talvez aquela dúvida, mas todo o dinheiro que entra vai ser revertido ao trabalhador? Não, calma. O que acontece se passa isso, se existe essa necessidade de passar todo o dinheiro, você vai quebrar a empresa, né? Necessariamente, a empresa não vai ter mais dinheiro. Se persistisse a ideia de que todo o dinheiro que entra na empresa deve ir para o trabalhador, você não consegue com que a empresa receba, a empresa vai quebrar, né? Não vai ter continuidade da atividade empresarial, né? E com isso, consequentemente, o trabalhador também não vai receber. Então, o administrador, eu como administrador na empresa da Andréia, somente vou administrar com a finalidade de pagar, né, o trabalhador que é dono do processo. E aí, nesse caso, que existe a necessidade do administrador mesmo. Mas aí, o administrador também, ele vai apresentar um laudo. Por meio desse laudo, ele vai apresentar quanto tempo, né, vai demorar para que o crédito daquele trabalhador, em razão da administração, o volume de caixa, quanto que entra, e ele apresenta esse laudo e por meio desse laudo que ele faz essa previsão de tempo, né? Doutor Rodrigo, no caso, o surgimento desse administrador judicial é interessante tanto para o credor quanto para o devedor? E o credor pode interferir na nomeação desse administrador? Bom, é importante destacar que a empresa tem necessariamente a função social. Hoje em dia se discute muito, se fala muito em função social da empresa. Se existe um trabalhador que prestou um serviço, a empresa necessariamente precisa remunerá-lo, pagar, porque
Auferir o lucro. Auferir o lucro, recebeu, exatamente. Então, existe muito essa preocupação com a função social da empresa. É isso que deve pautar e está na Constituição Federal. Para o trabalhador, é interessante porque é um dos meios para a satisfação do crédito dele. Coloca o administrador e o administrador, conforme o laudo, ele já estabelece um prazo que ele vai receber, né? Então, para o trabalhador é interessante. Para a empresa, acaba sendo uma intervenção. Quando a Constituição diz de livre iniciativa, por um lado você tem a livre iniciativa, por outra a função social da empresa e a necessidade da efetividade da execução. Então, o juiz ele coloca tudo na balança e aí ele nomeia o administrador. Para a empresa, entendo ser prejudicial. Por que prejudicial? Porque ele perde o direito dele, como a gente conversou, ele sai do gozo, ele perde o gozo daquela propriedade, daquele bem, né, do estabelecimento comercial. Até então que ele administrava. Que até então ele administrava, e nesse caso uma outra pessoa, um estranho, assim por dizer, sim, entra na empresa e administra. Então, o exercício da atividade não vai se dar conforme ele entende correto, entendeu? Então, para a empresa não é interessante sobre esse aspecto. E outro aspecto também é que vai pesar no bolso. Por que vai pesar no bolso para o empregador? Porque o juiz nomeando o administrador, esse administrador vai cobrar honorários. Cobrando honorários, quem que vai arcar com esse custo? A empresa reclamada, que é a devedora e que ensejou, é aquela que deu causa para o ajuizamento da ação. Então, o juiz já fixa aquele honorários, né? Então, quem custeia, no caso, acaba sendo a empresa. É a empresa. E aí vai pesar no bolso para ela. É lógico que é necessário, antes, em razão até mesmo da efetividade da execução, antes do juiz nomear, é interessante que ele certifique que a empresa está aberta. Porque, senão, nomeia-se um administrador judicial e a empresa está fechada. É um dos exemplos que temos. Tá? Não existe, assim, a necessidade, outra coisa que é interessante falar. Pode ser uma dívida de R$1.000, pode ser uma dívida de R$2.000, de R$100.000. O juiz, entendendo que para dar efetividade àquela execução o administrador vai ser necessário, ele nomeia. E quem vai arcar com esse custo depois vai ser a reclamada ao final da execução. Então não importa o valor, não existe um valor mínimo para nomeação. Não, o outro exemplo que temos foi justamente esse. Tínhamos um acordo que a empresa descumpriu e aí o próprio juiz, ao perceber o inadimplemento da empresa, de imediato nomeou o administrador judicial. Então, para o trabalhador, ele é interessante, a nomeação é interessante porque é uma das formas para receber o dinheiro dele. Para a empresa, nem tanto. Doutor Rodrigo, no caso, hoje em dia, para êxito na fase de execução dos processos trabalhistas, qual seria a saída? Bom, isso é uma pergunta complicada que o próprio TST, como colocamos no início, né, o ministro-presidente, ele mostra que o calcanhar de Aquiles da execução de um processo judicial é a execução, mas trabalhos vêm sendo feitos, convênios vêm sendo firmados, né? A Justiça do Trabalho, felizmente, vem firmando convênios com a Arisp, com a Receita Federal, com o próprio Bacen, né, o Banco Central, tudo para dar efetividade à execução. E como os sindicatos e advogados podem contribuir? O sindicato, nós mesmos, o Sintoresp aqui, ele participou da segunda jornada de Direito do Trabalho, um verbete elaborado pela doutora Patrícia Damasio, foi aprovado lá, e é necessário que exista a participação de todos, um consenso, seja com convênio, seja esses verbetes, edição de súmulas, entendimentos jurisprudenciais que sejam mais incisivos e diretos para a satisfação do crédito, e todo meio, qualquer ajuda é sempre bem-vinda para que o restante dos 31 trabalhadores, no nosso exemplo de 100 trabalhadores, 31 somente que recebem, para o restante, né, os outros 69, consigam receber. Doutor Rodrigo, infelizmente não temos mais tempo, mas obrigada pela presença no programa. Eu que agradeço, muito obrigado. Chegamos ao final do programa Fórum Legal. Hoje o tema foi fase de execução no processo trabalhista e a nomeação de administrador judicial nesta fase. Ficou alguma dúvida? Mande para o nosso e-mail programa.forumlegal@sintoresp.org.br. Quer rever este programa? Acesse o site www.sintoresp.org.br. Obrigada pela sua companhia e até mais.